Você já chegou em casa e não lembrava por que havia saído do trabalho? Já sentiu uma espécie de silêncio interno, uma pequena morte daquilo que antes dava sentido ao seu dia? Há algo que, aos poucos, vai apagando a energia, a curiosidade e a autoridade sobre a própria vida profissional. E esse algo tem nome: burnout. Mas não é apenas cansaço. É uma síndrome que redefine quem você é quando o trabalho se torna o eixo que tudo consome. Neste vídeo, vamos escavar essa história oculta de exaustão. Como ela surge, o que faz com o cérebro e com o corpo, como se manifesta no cotidiano e, no final desta jornada, o que pode ser feito, individual e coletivamente, para reconstruir a alma profissional. Vou trazer evidências, relatos e explicações práticas, sem discursos fáceis. Vou mostrar também por que culpar apenas o indivíduo é injusto. Burnout é produto de camadas, pessoais, organizacionais e sociais, e exige respostas em todos esses níveis. Se isso ressoa com você, curta e inscreva-se, e nos comentários, escreva uma palavra que resuma como você se sente hoje. Esse gesto simples já é um pequeno sinal de que você não está sozinho. A normalização da exaustão é uma história longa, que atravessa séculos. Durante a Revolução Industrial, o trabalhador começou a ser medido pelo tempo e pela produção. Horas de fábrica, ritmo da linha, cartazes de eficiência. A moral do trabalho duro ganhou contornos ideais. Merecimento associado ao esforço. No século XX, emergiram novas versões desse ideal. O profissional que se dedica à carreira como prova de valor. A tecnologia, porém, acelerou tudo. O e-mail, o smartphone, a cultura do "estou disponível", transformaram o limite entre trabalho e vida. Para além disso, mudou o sentido. Produtividade passou a ser não só um meio, mas um fim em si mesmo. A combinação entre expectativa social, modelos de liderança que reverenciam o hustle e a pressão econômica, cria o terreno fértil onde o esgotamento crônico floresce. No começo, tudo parece manejável. Umas horas a mais, um esforço extra para cumprir prazo, um jantar sacrificado por um relatório. Mas esses microsacrifícios acumulam-se. A metáfora que uso com frequência é a de um motor que nunca é desligado. Um motor que, por fim, não pode mais resfriar. Suas peças superaqueceram, as juntas rangem, o ruído interno muda de tom. Essa erosão silenciosa não gera um único colapso dramático na maioria dos casos. Em vez disso, produz um entalhe, um espaço vazio onde antes havia energia, criatividade e prazer. É essa pequena morte da alma profissional que queremos mapear. Antes de avançarmos, uma nota técnica e prática. A Organização Mundial da Saúde reconhece o burnout na CID-11 como um fenômeno ocupacional, enfatizando que ele é resultado de estressores crônicos no local de trabalho. A pesquisadora Christina Maslach e seus colaboradores, que criaram o Maslach Burnout Inventory, definiram burnout em 3 dimensões: exaustão emocional, despersonalização ou cinismo e redução da realização pessoal. Essas definições não são etiquetas morais, são ferramentas para compreender padrões que afetam saúde, desempenho e relacionamentos. Se você reconhecer sinais graves em si mesmo, como pensamentos de autolesão ou incapacidade funcional, procure ajuda profissional imediatamente. O risco não deve ser subestimado. Como chegamos até aqui? Por que um problema tão humano e difundido permanece amplamente invisível? Parte da resposta está na mudança cultural. Fomos ensinados a valorizar a entrega irrestrita, a responder mensagens fora do expediente como prova de compromisso, a elogiar quem aguenta mais. Parte da resposta está nas estruturas. Metas mal formuladas, avaliações que privilegiam horas sobre resultados, políticas de recursos humanos que pedem resiliência sem oferecer suporte. E outra parte está na tecnologia. Conectividade contínua borra os limites e transforma a urgência em norma. Para entender por que o burnout é mais do que uma expressão de vontade, precisamos olhar para o corpo. A neurobiologia do estresse crônico explica por que o que começa como esforço vira desgaste. Existe uma diferença fundamental entre estresse agudo e estresse crônico. O estresse agudo é a reação adaptativa diante de uma ameaça pontual. Mobiliza a energia, aumenta a tensão,
E depois que a ameaça passa, o corpo regressa ao equilíbrio. O estresse crônico, por outro lado, mantém o organismo num estado de alerta prolongado. E aí começam os problemas. No centro desse processo está o chamado eixo HPA, hipotálamo hipófise adrenal, que coordena a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Em situações repetidas de pressão contínua, o eixo HPA pode ficar hiperativo por longos períodos ou perder a precisão de regulação. Níveis persistentes de cortisol afetam estruturas cerebrais essenciais. O córtex pré-frontal, responsável por funções executivas como planejamento, tomada de decisão e controle emocional. O hipocampo, importante para a memória, e a amígdala, envolvida na percepção de ameaça. Em palavras mais simples, estresse crônico pode tornar mais difícil focar, lembrar e regular emoções. A pessoa que antes tomava decisões com clareza passa a sentir o raciocínio obstruído, a memória fica falha, a capacidade de sentir prazer no trabalho se reduz. Há ainda o sistema de recompensa dopaminérgico. O trabalho que antes estimulava a motivação agora oferece menos retorno emocional. A recompensa esperada não surge. Quando isso acontece, a pessoa compensa com mais esforço, mais horas, mais tarefas, numa tentativa de reacender a motivação. Essa estratégia frequentemente amplia o problema. O corpo já está em recuperação inadequada e a cobrança por produtividade cria um ciclo vicioso. Ao mesmo tempo, processos inflamatórios podem aumentar, afetando a disposição física e cognitiva. Alguns estudos relacionam estresse crônico com marcadores inflamatórios elevados, que por sua vez estão associados a sintomas depressivos e fadiga. Não é uma simples questão de vontade, é biologia que responde a contextos. O sono também sofre. A privação ou a qualidade alterada do sono prejudica a liberação hormonal, a consolidação da memória e a capacidade de regulação emocional. Sono ruim alimenta a ansiedade. Ansiedade prejudica o sono. Em conjunto, esses fatores ampliam a sensação de exaustão que a pessoa percebe como "não consigo mais". Fadiga mental, erros que antes não aconteciam, sensação de estar desligado. Tudo isso tem base fisiológica. Deixe-me contar a história de alguém que pode ser a sua história. Não para rotular, mas para reconhecer o padrão. Chamarei essa pessoa de Mariana. Mariana tem 36 anos. É gerente de projetos em uma empresa de tecnologia. Quando jovem, encontrou no trabalho um lugar de expressão e desafio. Com o tempo, as demandas foram aumentando. Mais projetos, equipes maiores, prazos comprimidos. Ela passou a acreditar que nunca seria boa o suficiente se não fizesse além do horário. Cafés noturnos, finais de semana com mensagens de trabalho, feriados que viraram prazos curtos. Mariana começou a medir seu valor pelo que entregava. No início, o remédio foi faturável. Mais disciplina, mais presença. Mas essa presença não vinha com descanso. As pequenas concessões, sacrificar um almoço, deixar de ver amigos, tornaram-se hábitos duradouros. Aos poucos, Mariana percebeu que os projetos deixavam de dar prazer. A expertise que antes era fonte de orgulho passou a ser um fardo. Surgiram sinais sutis: esquecimento de reuniões marcadas, irritação com colegas, dificuldade para iniciar tarefas que antes eram simples. Houve noites em que ela passou horas acordada revisando e-mails, e pela manhã, sentia-se como se tivesse corrido uma maratona sem ter ido ao parque. Sua família notou mudanças. Menos paciência com os filhos, conversas interrompidas pela necessidade de responder mensagens, risos raros nas jantares. Um amigo, colega de trabalho, sugeriu férias. A liderança respondeu com um elogio, pedindo a entrega de um relatório especial quando ela voltasse. Mariana, que antes resolvia problemas com calma, agora ensaiava respostas agressivas sem intenção. Cortes de memória, cabeça pesada e uma sensação constante de frustração tornaram-se rotina. Ela começou a imaginar que talvez houvesse algo de errado com sua motivação, sua fé em si mesma. Em silêncio, foi procurando rotas de escape, aplicativos de produtividade, cursos rápidos, exercícios intensos que a deixavam exausta, ao ponto de adormecer sem pensar em trabalho. Nada parecia surtir efeito.
Os sinais que Mariana vivenciava são, na verdade, sinais que muitos de nós podemos reconhecer. É por isso que vamos debruçar um checklist prático, uma lista de sinais que podem indicar exaustão crônica ou risco de burnout. Não use isso como diagnóstico. Use como um espelho para perceber padrões e, se algo soar familiar, buscar avaliação profissional. Os sinais mais frequentes incluem: 1. Exaustão emocional constante. 2. Sentimento de cinismo ou distanciamento em relação ao trabalho. 3. Sensação de perda de eficácia profissional. 4. Queda de motivação e interesse por tarefas antes prazerosas. 5. Dificuldade de concentração e esquecimento persistente. 6. Irritabilidade ou reatividade aumentada. 7. Alterações no sono, insônia ou sono não reparador. 8. Sintomas físicos recorrentes como dores de cabeça, problemas gastrointestinais ou fadiga sem causa médica aparente. 9. Isolamento social ou retraimento. 10. Uso de estratégias de enfrentamento prejudiciais, como consumo excessivo de álcool ou trabalho compulsivo para evitar sentir-se mal. Se mais de um desses sinais estiver presente de forma prolongada, pode ser hora de conversar com profissionais de saúde mental e com gestores confiáveis sobre a situação. É importante sublinhar que a presença desses sinais não é culpa moral sua. Perfeccionismo, crença em meritocracia absoluta e medo de fraquejar alimentam a dinâmica, mas não explicam tudo. Existem práticas organizacionais que funcionam como gatilho. Metas mal calibradas, jornadas sem limites, expectativas implícitas de disponibilidade 24/7, avaliações que privilegiam horas e presença sobre resultados e líderes que confundem esforço com competência. Adicione a isso insegurança econômica, terceirizações, precarização, e você terá um ambiente onde o desgaste é previsível e generalizado. Pesquisas sobre custos mostram que exaustão e transtornos relacionados têm impacto econômico real. Aumento do absenteísmo, presenteísmo, quando a pessoa está fisicamente presente mas com baixa produtividade, rotatividade e redução da qualidade do trabalho. Instituições internacionais têm apontado a necessidade de políticas públicas e programas corporativos que tratem o bem-estar no trabalho de forma sistêmica. Ao mesmo tempo, estudos em saúde ocupacional demonstram que intervenções pontuais, focadas apenas no indivíduo, por exemplo, oferecer meditação sem rever carga de trabalho, tem efeito limitado se a estrutura que gerou o problema permanece a mesma. Voltando a Mariana, houve um episódio que a fez perceber que aquilo não era apenas fase. Em uma manhã de segunda-feira, ao revisar relatórios, ela teve uma falha de memória que a deixou sem chão. Esqueceu-se de uma entrega crítica, e o erro teve repercussão em uma reunião com clientes. A vergonha foi profunda. Durante dias, a ansiedade a acompanhou como sombra. Ela começou a duvidar de si, a pensar que era apenas incompetência. Mas, ao conversar com um colega, ouviu a palavra que mudou o tom. Burnout. Não como rótulo moral, mas como nome para uma experiência que, se compreendida, poderia abrir caminho para intervenções. O colega citou pesquisas e mencionou que a Organização Mundial da Saúde vinha discutindo o tema havia anos. Mariana sentiu pela primeira vez que aquilo tinha explicação além da culpa. Mesmo assim, reconhecer é só o primeiro passo. A experiência de buscar ajuda frequentemente esbarra em barreiras. Medo de repercussão na carreira, cultura de silêncio, pouca oferta de serviços acessíveis. Muitas empresas ainda veem a questão como algo individual. Preocupe-se com sua resiliência. Poucas cumprem políticas concretas que reduzam carga, redesenhem tarefas ou capacitem líderes para identificar e agir. E mesmo quando existe assistência, programas de apoio ao empregado, horas flexíveis, a confiança para acessar esses recursos pode ser baixa. A resposta efetiva depende de um equilíbrio. Medidas que acolham e protejam o indivíduo e mudanças estruturais que reduzam a pressão sistemática. No plano neurológico, o que Mariana vivenciou, lapsos de memória, redução do prazer e aumento da reatividade, tem explicação. Depois da falha com os clientes, ela passou a exigir ainda mais de si para compensar a sensação de inadequação.
A sobrecarga contínua de cortisol e a redução de atividades que recompensavam o sistema dopaminérgico criaram um círculo vicioso. O cérebro, numa tentativa de economia, reservou recursos para funções de emergência e negligenciou aquelas ligadas à criatividade e ao planejamento. A sensação subjetiva de estar em branco é real, mensurável em testes neuropsicológicos e correlacionada com mudanças fisiológicas. Mas a narrativa não pode ficar só na explicação biológica. É preciso conectar isso a exemplos concretos de práticas organizacionais que agravam o quadro. Em empresas onde as metas são aumentadas sem suporte adicional, onde avaliações são feitas apenas por entrega e não por contexto, e onde a liderança corrige com severidade em vez de perguntar: como posso ajudar? O desgaste se acelera. Políticas que incentivam disponibilidade fora do expediente, por exemplo, bônus que condicionam a resposta a e-mails fora do horário, normalizam estar sempre online. Ferramentas digitais, por si só, não são vilãs. O problema é usá-las como mecanismo de controle e não como meio de colaboração. Existe ainda uma camada social: a insegurança no emprego, a competição feroz e a ideia de que descansar é fraqueza. Esses fatores tornam a tentativa de reduzir carga arriscada para quem teme perder salário, promoção ou posição. Assim, muitos se sacrificam em silêncio, acumulando desgaste até que o corpo diga: basta. Quando isso acontece, as consequências extrapolam a vida profissional. Relacionamentos sofrem, saúde física piora, e a recuperação torna-se mais longa e complexa. É também útil olhar para o fenômeno em termos de trajetórias. Em geral, o percurso rumo ao burnout não é linear. Há fases: um período de entusiasmo e superengajamento, seguida de estresse crônico e esforço compensatório. Depois, sinais mais claros de exaustão e despersonalização. Por fim, uma fase em que a realização pessoal e o sentido se corroem. Cada fase pede respostas distintas. Intervir cedo, no estágio de sinais iniciais, aumenta as chances de recuperação mais rápida. Ignorar os sinais ou minimizá-los tende a prolongar e agravar o dano. Até aqui, mapeamos a paisagem, definimos o problema, traçamos sua história cultural, explicamos a base neurobiológica e escutamos um caso tipo que sintetiza a experiência de muitos. O próximo passo é começar a falar das causas em camadas e das medidas que podem interromper o ciclo, pessoais e organizacionais. Mas antes de entrar na esfera das soluções, vale uma constatação urgente. A recuperação não é um retorno automático ao cenário anterior. O objetivo é recuperar saúde, sentido e funcionalidade. E muitas vezes isso implica repensar rotas de carreira, renegociar limites e implementar mudanças que preservem a dignidade profissional. Para Mariana e para tantos outros, o desafio é duplo: recuperar-se internamente e, ao mesmo tempo, encontrar ou construir um ambiente externo que não reproduza a mesma lógica predatória. E então surge a pergunta que move a narrativa adiante. Se sabemos tanto sobre como o burnout se instala, por que as mudanças são tão lentas? Quem deve iniciar essa transformação? Líderes, políticas públicas, profissionais de saúde, movimentos coletivos? E, talvez a pergunta mais imediata para você que me assiste: o que pode ser feito já, hoje, antes que a escalada avance? Essas perguntas nos levam ao próximo bloco, onde vamos destrinçar as causas multilayered e começar a desenhar ações práticas, pessoais e organizacionais, que sejam factíveis e baseadas em evidência. Se sabemos tanto sobre como o burnout se instala, por que as mudanças são tão lentas? Quem deve iniciar essa transformação? Líderes, políticas públicas, profissionais de saúde, movimentos coletivos? E, talvez a pergunta mais imediata para você que me assiste: o que pode ser feito já, hoje, antes que a escalada avance? Essas perguntas nos conduzem ao núcleo das causas e as intervenções possíveis, em diferentes níveis da vida profissional. Causas em camadas. Por que o problema persiste? Para ser prático, imagine o burnout como o resultado de forças que atuam simultaneamente. Há camadas sobrepostas: a camada individual, composta por traços pessoais, crenças e comportamentos; a camada organizacional,
com práticas, processos e liderança, e a camada social, econômica, onde normas culturais, modelos de emprego e tecnologia moldam expectativas. Cada camada alimenta as outras. Na camada individual convivem fatores como perfeccionismo, necessidade de aprovação, medo de perder a posição e crenças internalizadas de que descanso é sinal de fraqueza. Pessoas com esses padrões frequentemente aceitam cargas maiores, escondem sinais de fragilidade e buscam a produtividade como forma de validação. Mas é fundamental dizer, essas características não causam burnout isoladamente. Elas tornam mais provável que alguém sofra quando o ambiente exige além do que é sustentável. Na camada organizacional, existem práticas muito concretas que atuam como catalisadores. Metas ampliadas sem recursos proporcionais. Avaliações que privilegiam horas trabalhadas em vez de resultados. Líderes que recompensam sacrifício visível. Falta de clareza de papéis, substituições insuficientes e jornadas estendidas. Ferramentas tecnológicas, quando mal geridas, ampliam o problema. Mensagens fora do horário, demandas instantâneas, reuniões sucessivas que fragmentam o dia. Em empresas onde os processos são rígidos e a comunicação é defensiva, o suporte cai e o desgaste aumenta. No plano social e econômico, a insegurança no emprego, modelos de terceirização, competição intensa por cargos e a narrativa cultural do mérito individual fazem com que muitas pessoas prefiram suportar a exaustão a arriscar alguma retração que possa ameaçar sua renda ou carreira. Essa conjuntura transforma a exaustão em comportamento adaptativo. Quem se desgasta é visto como comprometido e por isso valorizado, ao menos a curto prazo. E há também a infraestrutura do cuidado. Em muitos contextos, faltam serviços de saúde mental acessíveis e políticas públicas que incentivem ambientes de trabalho saudáveis. A Organização Mundial da Saúde, ao incluir o burnout na CID-11, trouxe visibilidade, mas a implementação de políticas e mudanças práticas em empresas e governos ainda tem sido desigual. Evidências e custos, o que nos dizem os estudos? A literatura científica confirma que burnout tem custo humano e econômico. Revisões sistemáticas e estudos longitudinais mostram associação entre estresse ocupacional crônico e aumento do risco de depressão, doenças cardiovasculares e absenteísmo prolongado. A OMS e diversas sociedades científicas de saúde ocupacional alertam para a necessidade de intervenções que integrem prevenção e cuidado. Estudos em saúde ocupacional apontam que intervenções focadas apenas no indivíduo, por exemplo, cursos de mindfulness isolados, trazem benefícios modestos se as condições de trabalho não mudam. Em contraste, revisões indicam que intervenções organizacionais, como ajuste de carga de trabalho, melhoria de processos, formação de líderes e políticas claras sobre disponibilidade fora do expediente, quando combinadas com suporte individual, tendem a produzir resultados mais sustentáveis. Em termos econômicos, organizações que implementam programas integrados relatam redução de presenteísmo, rotatividade e custos associados à licença médica. Esses dados reforçam uma ideia simples e inquietante. Não basta ensinar alguém a resistir melhor se o lugar que essa pessoa ocupa permanece projetado para gerar desgaste. Histórias que ilustram padrões. Mais vozes além de Mariana. Mariana já nos deu um retrato poderoso. Agora, duas histórias adicionais, anônimas, ajudam a ver variações do mesmo padrão, sem expor ninguém real. Rafael, 42 anos, consultor em empresa de engenharia, sempre foi reconhecido por resolver crises. Seu diferencial era a disponibilidade. Atendia clientes depois do expediente, aceitava viagens constantes, não recusava demandas. Com o tempo, recebeu promoções que ampliaram suas responsabilidades, mas não seu time. Passou a trabalhar com sono fragmentado, começou a sentir palpitações em reuniões que antes eram triviais. Eventualmente, um colega o alertou: "Você parece sempre no limite." Rafael, no entanto, temia perder contratos e respondeu aumentando ainda mais seu esforço. Após um episódio de perda de memória momentânea durante uma apresentação crítica, procurou um psicólogo e sua empresa organizou uma licença de recuperação. A readequação, porém, foi lenta.
Sem reestruturação do cargo, o risco de recaída permaneceu alto. Ana, 29 anos, assistente administrativa em uma ONG, experimentou outro padrão. Ela entrou motivada e alinhada com o propósito da organização. Com restrição orçamentária, a equipe foi reduzida. Demandas se multiplicaram. Ana começou a ter dores físicas constantes, enxaquecas e uma sensação de que nada era suficiente. Diferente de Rafael, Ana não via apoio formal. Quando comentou com a liderança, ouviu que precisava desenvolver resiliência. Isolada e sem rede de suporte, Ana optou por um trabalho com menos responsabilidade. Sua saúde melhorou gradualmente, mas a saída também teve custo financeiro e emocional. Para ela, a recuperação exigiu reconstruir confiança profissional em um novo ambiente. Esses casos mostram que o percurso pode terminar em recuperação dentro da mesma organização, numa mudança de posto, ou em saída e reconstrução em outro lugar. E nenhum caminho é mais legítimo que o outro. O essencial é que haja reconhecimento, apoio e opções. Checklist prático de sinais, um instrumento para reflexão. A seguir, um checklist para você usar como espelho, não como diagnóstico. Se várias dessas afirmações parecerem familiares por semanas ou meses, considere buscar avaliação profissional. 1. Sinto exaustão emocional quase diariamente. 2. Perco interesse ou prazer em tarefas que antes eram estimulantes. 3. Estou mais cínico ou distante em relação ao trabalho e às pessoas do time. 4. Sinto que meu trabalho tem menor significado ou impacto. 5. Tenho dificuldade crescente de concentração e memória. 6. Sou mais irritável ou reativo do que costumava ser. 7. Sofro alterações no sono, insônia, sono não reparador ou hipersonia. 8. Apresento sintomas físicos persistentes, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, dores musculares. 9. Passo a evitar interações sociais, isolo-me. 10. Recorro a comportamentos de enfrentamento prejudiciais, álcool em excesso, trabalho compulsivo, isolamento. Aviso importante. Se você apresentar pensamento de autolesão, incapacidade funcional grave para cuidar de si ou para trabalhar, ou risco iminente, procure ajuda imediata de serviços de emergência, linhas de apoio e serviços de saúde mental. Esses sinais requerem avaliação profissional. O que funciona? Camadas de intervenção. A boa notícia é que há caminhos efetivos. A má notícia é que não existe uma solução única. A saída envolve mudanças pessoais, clínicas e organizacionais, idealmente coordenadas. Intervenções pessoais. O que você pode começar a fazer sozinho hoje? 1. Audite seu tempo e sua energia por uma semana. Registre blocos de trabalho, interrupções, momentos de pico e queda de energia. Isso gera dados concretos para renegociar sua rotina com gestores e para identificar padrões. Por exemplo, reuniões seguidas às segundas que te esgotam, check-ins noturnos que comprometem o sono. 2. Estabeleça limites claros e testáveis. Escolha uma regra simples e aplicável por 7 dias. Por exemplo, nenhum e-mail após as 20 horas. Ou não responder mensagens de trabalho no fim de semana. Combine essa regra com um plano B para lidar com possíveis consequências, uma resposta automática, uma mensagem prévia para o time explicando o teste. Pequenos limites, praticados com consistência, começam a reconstruir sensação de controle. 3. Planeje pausas deliberadas e recuperação ativa. Pausas não são luxo, são parte da produtividade sustentável. Experimente micropausas de 5 minutos a cada 50 a 60 minutos de trabalho, exercícios de respiração, ou uma caminhada curta após almoço. Programe um ritual noturno que sinalize desligamento eletrônico. Essas práticas influenciam sono e regulação emocional. Complementarmente, a terapia mostra-se muito útil. Terapias baseadas em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, e terapias focadas na aceitação, ACT, ajudam a reestruturar padrões de pensamento, reduzir ruminação e melhorar estratégias de enfrentamento. Em casos onde há comorbidade clínica, depressão,
ansiedade severa. A avaliação psiquiátrica é recomendada para discutir medicação quando indicado, sempre com profissional qualificado. Intervenções organizacionais. O que líderes e RH podem implementar. As empresas que reduzem o risco de burnout o fazem com medidas práticas, mensuráveis e contínuas. Aqui estão ações que líderes podem iniciar já. 1. Auditagem de carga de trabalho e redistribuição. Faça uma análise realista das demandas e dos recursos. Se equipes estão sobrecarregadas, reformule prazos, contrate ou redirecione tarefas. Use indicadores reais, horas trabalhadas, número de entregas por pessoa, taxa de horas extras, para fundamentar decisões. 2. Treinamento de lideranças em gestão humana. Muitos problemas decorrem de má gestão. Forme líderes para reconhecer sinais de exaustão, praticar conversas de cuidado, negociar workload e criar planos de retorno ao trabalho. Líderes bem treinados transformam o clima organizacional. 3. Políticas claras sobre disponibilidade e o direito de desconectar. Institua regras que limitem expectativas de resposta fora do expediente. Reveja bônus que premiam presença extrema e implemente janelas onde não há reuniões. A França e outros países discutiram e implementaram legislações sobre esse direito. Empresas podem adotar políticas internas similares. 4. Programas de suporte ao empregado, EAP, com acesso real e confidencial. Mas atenção! Oferecer EAPs sem promover confiança e ajustar condições de trabalho limita o impacto. Combine EAPs com mudanças de processo. 5. Redesenho de cargos e clareza de papéis. Muitas vezes, a ambiguidade de responsabilidades contribui para o estresse. Defina expectativas, resultados esperados e limites de autoridade. 6. Monitoramento de saúde ocupacional. Realize pesquisas anônimas de clima e bem-estar. Acompanhe indicadores de absenteísmo e presenteísmo. E use esses dados para planejar intervenções. Intervenções sistêmicas e políticas públicas. Enquanto empresas agem localmente, políticas públicas podem criar incentivos e padrões. Exemplos úteis incluem regulamentações que promovam jornadas de trabalho razoáveis, subsídios a programas de saúde mental ocupacional, campanhas de conscientização e incentivos fiscais para empresas que implementam boas práticas de saúde no trabalho. A OMS e entidades nacionais têm orientações sobre saúde mental no trabalho. Incorporar essas recomendações em políticas públicas amplia alcance. Exemplos práticos de programas bem-sucedidos. Vários programas corporativos mostram efeitos positivos quando a estratégia é combinada. Empresas que reestruturaram processos, alinharam metas a prazos realistas, treinaram líderes e ofereceram suporte psicológico. Relataram diminuição de faltas e aumento de satisfação no trabalho. Universidades e setores públicos que adotaram políticas de desconexão viram redução de relatos de exaustão e melhor recuperação no fim de semana. É importante avaliar localmente e adaptar a cada contexto, mas o princípio é o mesmo. Mudança de processo. PLAS, suporte humano gera resultado. Plano prático. 3R3. Ações imediatas e palpáveis. Para tornar tudo mais acionável, aqui está um plano 3-3, pensado para ser testado já nesta semana. 3 passos imediatos para você, individual. 1. Faça o mapa de energia, 1 semana. Registre 3 itens diariamente. Principais fontes de estresse, momento do dia com maior energia e uma atividade restauradora que funcionou. No 7º dia, reveja e identifique um padrão e uma ação simples para reduzir um gatilho. 2. Implemente um limite trazível. 3 dias. Escolha uma regra concreta. Por exemplo, nenhum e-mail depois das 20 horas. Anuncie isso ao seu time com uma frase curta. Estou testando um limite de desconexão por 1 semana. Em casos urgentes, ligue. Observe reações e ajuste. 3. Marque uma conversa com seu gestor esta semana. Agende 15-30 minutos. Leve dados do seu mapa de energia e proponha 2 soluções práticas: redistribuir uma tarefa, delegar uma reunião, rever um prazo. Use uma estrutura, situação, impacto e pedido. Tenho percebido falhas de concentração que impactam as entregas.
Proponho isolar as manhãs a tarefa X por 2 semanas para testar aumento de qualidade. 3 medidas que líderes podem adotar já. 1. Faça um mini audit de carga. 30 dias. Colete dados sobre horas extras, reuniões e níveis de tarefas. Com base nisso, priorize 2 mudanças de processo para reduzir sobrecarga. Por exemplo, reduzir reuniões por semana ou criar um dia sem reuniões. 2. Estabeleça regras de comunicação fora do expediente. Adote um horário padrão em que a organização não exige resposta. Implemente resposta automática para e-mails depois de X horas. 3. Promova 1-1 de apoio com foco em recurso e desenvolvimento. Treine gestores para abordar condições de trabalho nas conversas, não apenas desempenho. Inclua checagens de carga e bem-estar. 3 recursos imediatos para buscar apoio. 1. Procure serviços locais de saúde mental ou psicólogos com experiência em saúde ocupacional. Se estiver em dúvida, referências podem ser obtidas por meio do Sistema Público de Saúde ou associações profissionais. 2. Utilize materiais de referência confiáveis. Diretrizes da Organização Mundial da Saúde sobre saúde mental no trabalho, relatórios de entidades nacionais de saúde ocupacional e revisões sistemáticas sobre intervenções combinadas. 3. Caso haja risco iminente ou pensamento de autolesão, contate linhas de apoio emergenciais locais. Se não souber o número, vá ao serviço de emergência mais próximo ou peça que alguém de confiança o acompanhe. Como iniciar a conversa com seu chefe? Sugestões práticas. Muitas pessoas evitam falar sobre exaustão por medo de repercussão. Uma conversa bem estruturada pode reduzir esse risco. Aqui vai um roteiro simples que você pode adaptar. Comece com fatos observáveis. Nas últimas semanas tenho notado que tenho cometido mais erros e que o tempo para concluir X aumentou. Mostre impacto. Isso tem me deixado preocupado com a qualidade do nosso trabalho e com minha saúde. Proponha medidas concretas. Gostaria de testar. A. Reduzir reuniões às terças. B. Delegar tarefa. I. C. Revisar prazos para o projeto Z. Podemos avaliar em 4 semanas. Peça apoio e combine acompanhamento. Você poderia me ajudar a priorizar? Que tal revisarmos daqui a 2 semanas? Lembre-se, uma liderança que responde com questionamentos e compaixão pode transformar risco em recuperação. Sobre tratamento clínico. O que esperar? Quando a exaustão é pronunciada ou acompanhada de depressão, ansiedade severa ou risco de suicídio, a intervenção clínica se torna essencial. Psicoterapia com orientação baseada em evidências é um pilar. Em alguns casos, medicação pode ser indicada por um psiquiatra, especialmente quando há diagnóstico de transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade com intensidade moderada a grave. Antidepressivos ou ansiolíticos não curam o burnout, mas podem ajudar a restabelecer regulação emocional enquanto a pessoa trabalha em mudanças ambientais e estratégias de enfrentamento. Além disso, programas de retorno ao trabalho que ajustam carga gradualmente e oferecem suporte são cruciais para evitar recaídas. A coordenação entre profissional de saúde, trabalhador e organização possibilita um retorno mais seguro e sustentável. Medidas preventivas de longo prazo. Prevenir burnout em larga escala exige mudanças persistentes. Políticas públicas que estimulem ambientes de trabalho saudáveis, sistemas de educação que desenvolvam habilidades socioemocionais e líderes formados para gerir pessoas. Algumas medidas que têm se mostrado eficazes incluem desenvolvimento de competências gerenciais em saúde ocupacional, implementação de estruturas que permitam redistribuição de trabalho em momentos de pico, incentivos para a jornada de trabalho saudável e lei que regule o direito de desconectar, investimento em serviços públicos de saúde mental e campanhas de informação que reduzam o estigma. Modelos de trabalho que priorizem resultados claros e critérios de qualidade, em vez de monitoramento invasivo de horas. Recuperação e reconstrução do sentido profissional. Recuperar-se do burnout não significa simplesmente retomar o ritmo anterior. Para muitos, implica repensar trajetórias, redefinir prioridades e reconstruir sentido. Isso pode envolver mudança de cargo, pausa prolongada,
requalificação ou renegociação de condições. Em qualquer caso, recuperar o senso de propósito costuma depender de 3 movimentos: reconexão consigo mesmo, autoobservação e cuidado, reconstrução de práticas de trabalho, limites, delegação, redefinição de metas e reaproximação com pessoas que ofertam suporte, mentores, colegas, família. A esperança mora no entendimento de que a vida profissional pode ser reconstruída com mais sustentação. A tecnologia pode ser usada para colaboração eficiente. A liderança pode aprender a cuidar e as organizações podem estruturar processos que protejam pessoas. A mudança sistêmica é possível quando atores diversos, trabalhadores, gestores, governos, sociedade civil, atuam em conjunto. Clímax prático. Um plano imediato para a próxima semana. Quero entregar algo que você possa realmente testar nos próximos 7 dias. Não é promessa de cura. É um experimento de proteção. Dia 1. Mapeie energia. Registre 3 momentos do dia: pico, queda e um gatilho de estresse. Dia 2. Escolha e anuncie um limite de desconexão simples. Sem e-mail, após as 19 horas. Dia 3. Agende 15 minutos com seu gestor para conversar sobre priorização. Leve dados simples do seu mapa. Dia 4. Introduza micropausas. Experimente 5 minutos longe da tela a cada hora. Dia 5. Pratique um ritual de desligamento noturno. Silenciar notificações, caminhar 10 minutos antes de dormir. Dia 6. Faça uma busca por recursos locais de saúde mental, clínicos, grupos de apoio, EAP. Dia 7. Avalie. O que funcionou? O que foi difícil? Planeje um ajuste para a próxima semana. Se estiver em posição de liderança, implemente estes 3 testes na sua equipe. 1. Um dia sem reuniões. 2. Levantamento anônimo de carga de trabalho. 3. Política temporária de desconexão para testar impacto nas entregas. Monitore e ajuste. Convocação final. Empatia e ação. A alma profissional que foi silenciada pode, com cuidado e ação coletiva, reencontrar voz. Não se trata de simples autoajuda nem de retórica corporativa. É uma chamada à responsabilidade partilhada. Você, profissional, merece reconhecimento, proteção e espaço para a recuperação. Seu gestor pode ser parte da solução. Sua organização pode ser transformada. A sociedade pode rever o que considera sucesso. Se algo neste vídeo tocou você, lembre-se, um gesto pequeno, pedir ajuda, marcar uma conversa, instituir um limite, pode ser o começo de uma mudança real. E se você está em crise, busque ajuda imediata. Sua vida e segurança têm prioridade absoluta. Recursos e chamada para a ação. Na descrição deste vídeo você encontrará um checklist em PDF com os sinais e passos práticos, links para materiais da Organização Mundial da Saúde sobre saúde mental no trabalho, referências de leituras e uma playlist com episódios que aprofundam terapias e estratégias de gestão. Se este conteúdo ressoou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ao dividir, você reduz o silêncio que mantém a exaustão oculta. Fecho. Esperança não é promessa vazia. Quem trabalha duro não precisa perder sua alma no processo. Recuperar-se do burnout é possível, mas requer diagnóstico cuidadoso, apoio profissional quando necessário, e mudanças organizacionais que sejam reais, não apenas palavras em manuais. A esperança que proponho aqui é prática. Pequenas medidas que, somadas, protegem vidas e restauram sentido. Se hoje você sente que sua alma profissional foi silenciada, saiba que não está sozinho. Existem caminhos concretos para cuidar, redes para amparar e políticas para transformar contextos. Tome um passo, por menor que pareça. E lembre-se, pedir ajuda é resistência. É um ato de coragem que preserva a humanidade no trabalho. Procure os recursos na descrição, cuide de si, converse com alguém de confiança e, se estiver em posição de liderar, comece a agir. A mudança começa com um gesto e se fortalece com ação coletiva. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por refletir e por, quem sabe, iniciar uma transformação que reverta a exaustão em retorno de vida e sentido.